Auditorias escalonadas de processo. Layered Process Audits, LPA. Vimos no primeiro episódio o que são auditorias escalonadas de processo e por que os fabricantes devem realizar as auditorias escalonadas. Neste segundo episódio, veremos visão geral do processo de implementação de auditorias escalonadas de processo. Visão geral do processo de implementação do sistema de auditoria escalonada de processo. Vamos, nesse episódio, obter uma visão geral de alto nível de um processo de implementação que a maioria das empresas pode concluir no espaço de 2 a 4 semanas. Primeiro passo, formar a equipe de auditoria de processo escalonada. A primeira etapa da implementação das auditorias de processo escalonadas é criar a equipe. A equipe deve incluir um grupo de 3 a 6 pessoas que incluem um defensor do programa de auditoria escalonada que a liderança respeite e que se possa responsabilizar esse líder por seu papel fundamental no processo de auditorias escalonadas. Representantes de diferentes áreas funcionais, incluindo qualidade, operações, engenharia, recursos humanos, finanças e administração. Indivíduos da administração, bem como funcionários da linha de frente. Melhores práticas para se formar uma equipe de auditoria de processo escalonada. As auditorias escalonadas devem ser de propriedade das operações e não do departamento de qualidade, pois têm envolvimento direto com os processos do chão de fábrica. Realize uma análise de lacunas. Nesta etapa, os fabricantes devem examinar, verificar seus processos atuais de auditoria para identificar o que está faltando. Durante esse processo, também é importante observar os requisitos do cliente para ver onde eles estão ou não sendo atendidos. Identifique por onde começar. As plantas devem escolher uma área para pilotar uma auditoria de processo escalonada, antes de implantá-las em toda a planta. Concentre-se em começar com uma área que já funciona bem ou numa área que precisa de melhorias, mas que possa gerar vitórias rápidas e ou antecipadas, os conhecidos quick wins. Identifique tendências de alto risco. Em seguida, os fabricantes devem determinar o que impulsiona os riscos no processo. Lugares para procurar os riscos incluem processo, FMEA de processo, modo de falha de processo e análise de defeitos. Reclamações do cliente, relatórios de sucata, conversas com operadores, problemas de qualidade e rendimento na área de trabalho específica, elementos que variam de hora em hora ou diariamente. Quinto, desenvolva listas de verificação de auditoria. As listas de verificação devem abordar diretamente os riscos identificados no slide anterior, na etapa 4. Em capítulos mais à frente deste guia, trataremos mais detalhadamente como escrever perguntas eficazes, que é um dos aspectos mais difíceis, mas fundamental do sucesso de um programa de auditoria escalonada de processo. Sexta etapa, determinar quem conduzirá as auditorias. Os auditores devem vir de todos os níveis da organização, incluindo operadores de linha de frente, líderes de equipe, gerentes de fábrica e até executivos.
Um programa de auditoria escalonada verdadeiramente robusto atrai auditores de todos os departamentos da organização, incluindo departamento de operações, manutenção, entregas e distribuição, as logísticas, administração, recursos humanos e finanças. Sétima etapa, determinar a frequência de auditoria. Esta etapa deve se concentrar em garantir a cobertura e distribuir a carga de trabalho. A frequência da auditoria deve corresponder à camada ou nível do indivíduo na organização. Por exemplo, camada 1 são os líderes de equipe, devem realizar as auditorias em cada turno. Camada 2, supervisores, realizar as auditorias escalonadas diariamente. Camada 3, gerente de planta, realizar auditorias escalonadas semanalmente. Camada 4, gerência superior ou CEOs, mensal ou trimestral. Estabelecer um sistema de revisão de gestão. A revisão da gestão é essencial para a eficácia das auditorias escalonadas de processo, estabelecendo métricas para análise e criando um sistema de circuito fechado que garanta que os problemas descobertos sejam totalmente resolvidos. No próximo capítulo deste treinamento, discutiremos as revisões gerenciais com mais detalhes. Etapa 9. Documente o processo de auditoria escalonada. As equipes devem documentar o processo de auditoria escalonada para implementá-lo com sucesso em outras áreas. O procedimento deve descrever como as auditorias escalonadas de processos se integram a outro sistema, tais como os FMEAs de processos, planos de controles, as ações corretivas geradas no MASP ou 8D. Etapa 10. Treine os auditores. Os auditores devem ser treinados sobre o valor das auditorias escalonadas de processo e como conduzi-las de forma eficaz, incluindo as melhores práticas de auditoria para promover o engajamento. Veremos mais adiante mais detalhes e informações sobre treinamento de auditores. Etapa 11ª. Comunique-se com a força de trabalho. Como qualquer coisa nova, a implementação de auditoria de processo escalonada provavelmente encontrará resistência. A alta administração pode ajudar a resolver isso, comunicando o valor e os objetivos das auditorias escalonadas de processo. E, mais importante, participando ativamente das auditorias. No capítulo seguinte, exploraremos com mais de profundidade o papel da administração nos processos de auditoria escalonadas de processo. Etapa 12ª, iniciar auditorias. Depois que as equipes estiverem treinadas, estar-se pronto para iniciar as auditorias. O papel do auditor é corrigir as não conformidades do processo, fornecer feedback útil e solicitar ideias para melhoria, e não culpar os operadores por erros. Veremos mais à frente, em outros capítulos, estratégias práticas para a realização de auditorias e como se concentrar nos principais elementos do plano de reação em caso de não conformidade. Etapa 13ª, monitorar e ajustar as auditorias de processo. Esta etapa corresponde às partes check, de verificar, e act, de agir, do PDCA. Coisas para olhar incluem se as perguntas são específicas o suficiente e abordam as verdadeiras causas da variação. Adição de novas perguntas com base em ações corretivas. Métricas de auditorias de processo, como taxa de conclusão de auditorias, conclusão das auditorias no prazo e tempos para fechamento das ações corretivas.
Etapa 14ª, as auditorias escalonadas de processo em cascata em toda a planta. Depois de pilotar o processo de auditoria escalonada em uma determinada área piloto, pode-se começar a implementá-la no restante da fábrica ou em outros departamentos, como o departamento de logística, compras e administração e o financeiro. Uma estratégia comprovada é fazer com que a primeira equipe ajude a treinar as próximas. Principais conclusões. Primeiro, a implementação de auditoria de processo escalonada inclui planejamento, redação das perguntas, treinamento de auditores e implantação de auditorias em etapas. Idealmente, todas as operações devem possuir auditorias de processo escalonadas, não somente o departamento de qualidade. Comece com problemas conhecidos ao começar a escrever perguntas. Todos os departamentos devem participar das auditorias escalonadas de processo. Portanto, vimos no primeiro episódio o que são auditorias escalonadas de processo e por que os fabricantes devem realizar as auditorias escalonadas. Nesse capítulo, vimos visão geral do processo de implementação do sistema de auditoria de processo escalonado. Em próximos capítulos, veremos papel da administração nas auditorias escalonadas, principais desafios das auditorias escalonadas, como escrever questões para as auditorias escalonadas, guia de implementação, práticas recomendadas de auditoria, criando um plano de reação, atualizando a biblioteca de perguntas e estratégias para melhorar os resultados das auditorias escalonadas de processo. Fale conosco na Amancio Quality Consult. Podemos suportar sua empresa no treinamento e na implementação de auditorias escalonadas de processo. Obrigado.